Olá, meus queridos. Estamos aqui de novo para dar seguimento ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte. E a gente vai entrar numa parte assim bem interessante que mostra muito do sentido, da essência da pregação de Jesus, do propósito da pregação dele, o que ele veio efetivamente nos ensinar, né? Ele veio cumprir uma missão específica de morrer por nossos pecados, mas ele deixou um legado de ensino, e as bases desse ensino representam a reconstrução de uma mentalidade a respeito dos princípios de Deus, da lei de Deus. No capítulo 5, a gente já está no capítulo 5, dos versículos 17 ao 20, ele vai falar assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É interessante, Jesus diz assim: eu não vim abolir a lei. E em primeira análise a gente ouve essas mensagens, né? Desde o início, Jesus confrontando o pensamento comum a respeito do que o Messias viria a fazer, da guerra que ele ia travar para estabelecer o seu reino e expulsar os inimigos. E de repente ele vem numa outra pegada, a gente falou sobre isso nas últimas duas aulas. Então, mediante isso, e aí ele começa nisso que a gente vai falar agora, sobre, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Esse porém vos digo parece que Jesus está alterando, mudando, transformando aquilo que era comum, aquilo que era sólido para o povo, mas ele não está fazendo isso. Porque ele deixa bem claro, antes de começar a falar sobre esse assunto especificamente, eu não vim abolir, eu não vim encerrar, eu não vim terminar com a lei, acabar com a lei. Não, eu vim cumprir a lei. Ele fala assim: enquanto existirem céus e terra, nada pode ser alterado da lei, nada pode ser, nada desaparecerá da lei. E ele fala assim: quem não cumprir isso, não tem lugar de honra no reino dos céus. Ou seja, a lei de Moisés, e quando eu falo lei de Moisés, eu falo a lei dos 10 mandamentos, a lei básica. Tem muitas leis que foram adicionadas, aspectos litúrgicos, religiosos, ritualísticos, enfim, leis culturais, leis para o contexto da vida do povo ali, da caminhada no deserto. Mas as leis morais, as leis principais, os mandamentos fundamentais, esses são intocáveis, mexíveis, né? Mesmo dentro dos 10 mandamentos, você tem a guarda do sábado, a gente não vai entrar nesses pormenores, mas você tem alguns mandamentos que são específicos e que perdem como eu poderia dizer, a sua aplicabilidade na nova aliança, né? Então, mas sem entrar nessa questão, a gente está falando daqueles princípios morais, aqueles princípios que são válidos em qualquer era, em qualquer estação, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Essas leis, elas são intocáveis. Então, Jesus está falando assim: eu não vim abolir, eu vim cumprir.
E essas leis permanecem. Essas leis lá de trás, as leis de Moisés, são as leis do reino. O problema é como se interpreta essas leis. O problema é como se entende essas leis. Como se vive, como se obedece a essas leis. E isso precisa ser considerado, isso precisa ser pensado. E aí ele vai dizer assim, no versículo 20, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior, algumas versões falam não excederem muito, a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou para entrar no reino dos céus, vocês vão precisar cumprir essa lei. Mas a justiça de vocês no cumprimento delas vai precisar ser muito superior à dos fariseus. E o que é interessante é que os fariseus, eles se orgulhavam de levar a lei à risca, de serem irrepreensíveis no cumprimento dessas leis. Eles buscavam ser irrepreensíveis no cumprimento dessa lei e ficavam de olho em como as pessoas se comportavam com relação a as leis de Moisés. De tal forma que havia muito julgamento, havia muita opressão, toda aquela história que Jesus vem confrontar, e a gente já mencionou alguma coisa a esse respeito nas últimas aulas. O que é justiça aqui? O que é justiça aqui? A justiça é quando você faz as coisas corretas. Quando você, de alguma forma, se torna inocente para qualquer tipo de julgamento. Quando você é alguém que está no tribunal de forma inocente e aí a sentença lhe é favorável, você é absolvido diante de mentiras e calúnias que possam ter sido faladas lá, você vai dizer aquela coisa, a justiça foi feita. A mentira foi condenada, o mentiroso teve a sua sentença e o inocente foi inocentado. Né? Então a justiça foi feita. Por quê? Porque não havia ato nenhum naquela pessoa que a condenasse. Né? Ela era justa diante da lei. Não é isso? Então, se aquilo que te faz justo não for algo mais sublime do que os fariseus acham que os fazem justos, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, com todo o cuidado que os fariseus tinham de cumprir toda a lei, de alguma forma, eles não estavam inseridos nessa justiça que os fazia agradáveis a Deus. E Jesus está falando, a maneira de vocês se tornarem justos diante de Deus envolve a obediência à lei, mas numa perspectiva diferente, de forma diferente de como os fariseus fazem. Entendem? Eu só abro um parêntese aqui para não pensar que eu estou dizendo que as nossas obras nos justificam diante de Deus. A gente tem a máxima do Evangelho, nos ensinada a nós, principalmente por Paulo, de que nós somos justificados pela fé. Nenhuma obra nossa é capaz de nos tornar justos diante de Deus. Porque nós não conseguimos ser eficientes no propósito de cumprir toda a lei. A gente falha continuamente nesse aspecto. A nossa tendência, melhor colocar assim, a nossa tendência é falhar sempre no cumprimento da lei. Então estamos fritos, todos destituídos da glória de Deus e dessa herança de uma eternidade com Ele. No entanto, Jesus reconstruiu a nossa vida quando Ele morreu e ressuscitou. E essa reconstrução,
traz um aspecto espiritual para dentro de nós, traz uma natureza nova, uma natureza espiritual que nasce dele. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus, não é isso? Então, a partir dessa nova natureza, a gente pode cumprir a lei por uma força que não é nossa, uma força que vem de Deus. O fato é que Deus é santo e quer se relacionar conosco, mas Ele não tolera o pecado. Deus não compactua com o pecado. Deus não fica à vontade, confortável no meio da imundície e da sujeira. Compreendem? Diante disso, Ele nos ensinou e deixou para nós princípios de vida. Ele nos ensinou a agir de forma a sermos semelhantes a Ele. Mas Ele sabe que há limites em nós mesmos. Então, Ele nos deu a lei com uma intenção. Uma intenção de nos abençoar, de nos ajudar, de nos dar um caminho. Só que os legalistas, os fariseus, por exemplo, eles tornaram esse caminho mais impossível do que ele é de fato. E aí Jesus vai discorrer aqui sobre algumas leis e algumas coisas relacionadas à cultura do povo para trazer uma luz diferenciada a respeito desses leis, desses princípios, desses conceitos, com base na essência deles, com base na motivação de Deus em entregar esses princípios para nós. A primeira coisa que Jesus vai falar é sobre o homicídio. Ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. E aí ele diz mais: se você, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Olha que interessante. Jesus está falando assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Porque quem matar será julgado por isso. Eu, porém, vos digo, se você odiar, se você falar mal do seu irmão, criticar o seu irmão, aqui está falando assim, racá é tolo, ou numa linguagem mais nossa, idiota. Se você chamar o seu irmão de idiota, você será levado ao tribunal. Se chamá-lo de louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Jesus está falando aqui? Jesus está piorando a situação, colocando ela num nível mais elevado, está querendo gerar mais opressão sobre um povo já muito oprimido pela lei? Não. O que ele está fazendo aqui? Jesus está mostrando, sobretudo, onde começa o nosso pecado. Aí você vê, de repente, uma tentativa do camarada construir a sua religiosidade cumprindo a lei. Então, ele busca não ser alguém violento, não mata ninguém e condena aqueles que matam, é a favor daqueles que estão crucificados por terem assassinado alguém, mas ele
não se sente tão pesado por odiar alguns irmãos, por falar mal de alguns irmãos, por criticar alguns irmãos. E aonde começa esse assassinato a outras pessoas? No seu coração. Quando você começa a odiar, quando você começa a desejar mal. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus está mostrando que a lei só produz a justiça divina, só produz a justiça de Deus em nós, só nos torna justos diante de Deus se ela consegue transformar o coração. Se a lei consegue produzir uma mudança interior, uma mudança que é a partir de dentro para fora, não simplesmente pelo fato de eu não matar ninguém, efetivamente, mas de aprender a nutrir um coração que não cultiva nenhum sentimento contra nenhuma pessoa. E aí a gente passa lá pelo que nós falamos sobre ser humilde de espírito, ser alguém quebrantado, alguém manso, alguém que não se acha em condições de julgar, de condenar ninguém. Entende? Então, não é uma questão só de matar, mas é matar literalmente alguém, tirar a vida de alguém, mas também de não matar essa pessoa dentro do seu próprio coração, de não cultivar o ódio contra ninguém. E aí ele vai falar, olha, vocês ouviram que não deveriam matar, mas você não pode se conformar com o fato de estar indo no templo, entregar a sua oferta, mas você sabe que tem pessoas que estão magoadas com você. Tem pessoas que foram feridas por você. E você ainda não pediu perdão, você ainda não acertou isso. Você pode se sentir à vontade diante de Deus por achar que não é nenhum criminoso digno de estar em Bangu. Mas você precisa entender que pode estar cultivando sentimentos no seu coração que não combinam com o cidadão do reino dos céus. Você precisa aprender a perdoar, precisa aprender a andar nessa humildade de espírito, nesse quebrantamento. Não negando perdão para ninguém, seja qual tenha sido a ofensa. Jesus está desafiando a gente, ele não está dando uma lei mais rigorosa, ele está desafiando a gente a entender que o nosso coração precisa ser consertado. E aí ele está falando isso para aquele povo, acostumado a obedecer a lei, a temer esse aspecto de que Deus condena aqueles que desobedecem à lei. Ele está falando assim, olha, Deus está vendo muito mais íntimo, muito mais lá dentro. Então, quando Jesus fala de não matar, a gente não mata só porque existe um juízo, porque existe uma condenação para quem matar, mas aí se sente livre para desprezar alguém em seu coração. Né? Não quero mal nenhum contra fulano, mas ele lá e eu cá. Né? Mais ou menos assim que acontece muitas vezes, inclusive dentro da casa de Deus. A gente precisa meditar na lei e extrair dela sua essência, o seu sentido. Por que Deus proibiu a gente de matar uns aos outros? O que eu faço então com aqueles que me fazem mal? Assim então, eu vou ser obrigado a resolver os problemas que tenho com as pessoas sem desistir delas. Que lindo isso. Eu não abro mão das pessoas. Eu não abro mão de me relacionar. Então, eu me iro com pessoas.
me sinto ofendido por pessoas muitas vezes, mas eu não mato essa pessoa no meu coração. Eu não cultivo o ódio contra ela. Não. O que eu faço? Eu resolvo esse problema de alguma forma sem abrir mão de me relacionar. É claro que nem tudo são flores. É claro que às vezes sou eu que ofendo. E às vezes eu posso tentar restaurar o relacionamento e encontrar dificuldades com isso. Não é o momento para a gente tratar desse assunto, a gente está falando de um outro aspecto. Mas a questão é o que eu cultivo em meu coração. Eu não estou liberado para odiar, contanto que eu não mate. Eu não estou liberado. Amém? Como cidadão do reino, eu me movo no amor, por amor, para cumprir o propósito e a vontade do Senhor. Obedecer à lei de não matar vai além de efetivamente vai além de não matar literalmente, mas não matar também em meu coração. Jesus está tratando do coração, mostrando qual é a fonte dos nossos pecados. Jesus segue então falando sobre o adultério. E ele vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Mais uma vez, Jesus está mostrando que o pecado nasce no coração. Todo esforço para não adulterar, de fato, é válido. Todo esforço é válido, mas não basta só o esforço para não adulterar de fato. Mas precisa haver um esforço para não cultivar o adultério no coração. É lá que começa. Exteriormente eu posso me orgulhar de estar puro. Exteriormente eu posso me orgulhar de não ter no meu histórico deslizes, falhas nessa área. Mas no meu interior eu posso estar cultivando sentimentos, desejos que me corrompem por dentro. Então eu não estou efetivamente cumprindo o mandamento. Por quê? Porque o mandamento, ele precisa partir de dentro. Ele precisa partir da minha essência. O mandamento precisa mudar a minha vida. O mandamento precisa me ensinar quem eu devo ser, não apenas como eu devo proceder. Então, o mandamento não quer simplesmente que eu tenha medo do juízo, medo do julgamento e por isso não me meta com o adultério. Não me meta com essa situação. Não, o mandamento quer mais do que isso. O mandamento quer que eu odeie o adultério tanto quanto Deus odeia. Que eu entenda a malignidade disso e despreze isso em meu coração. Jesus está falando disso. Ele está dizendo exatamente, olha, você não pode alimentar sentimentos, alimentar desejos ruins como esse. E ele, para ilustrar isso, ele vai falar assim, olha, se o teu olho te faz pecar, corta ele. Ou seja, o que significa isso? Significa que se existem situações e circunstâncias que te cercam para te atrair, para te envolver, para te fazer pecar, foge disso.
Tira isso da sua vida. Jesus segue falando ainda sobre um tema muito complicado para os nossos dias. Ele vai falar sobre o divórcio. No texto ele diz assim: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Esse é um assunto vasto que eu não tenho como esgotá-lo aqui. Eu não tenho como trabalhar tudo que eu posso trabalhar a respeito disso aqui. Mas eu preciso dizer algumas coisas. Jesus não está legislando. Lembre, Jesus não está trazendo uma nova lei. Ele está interpretando a lei. Então ele é um rabi, ele é um rabino aqui, ensinando a lei sob um ponto de vista específico. Eu posso dizer sobre o ponto de vista dele, mas em se tratando de quem é, sobre o ponto de vista de Deus. Então ele está revelando verdades sobre a lei que passaram despercebidas, porque se analisou a lei pelo exterior dela, sem considerar sua essência, seu propósito primário. Havia uma lei que permitia ao homem divorciar-se de sua mulher, contanto que ele desse um documento, ele liberasse essa mulher formalmente, né? A desprezasse, a expressão melhor é essa, formalmente. Vale lembrar que a mulher não dá carta de divórcio para o homem. Hoje, os dois precisam acordar a esse respeito, senão é litigioso, enfim. Mas naquela época, a mulher não tinha essa oportunidade. A mulher não tinha muita escolha, muita opção. Mas o homem, se quisesse, poderia romper. Mas para que essa mulher não ficasse na pior das circunstâncias, na pior situação possível, né? Desprezada e abandonada, largada por aí, e sem poder ter a sua vida restabelecida, Moisés deu a permissão de que houvesse uma carta de divórcio. Então aqui, Jesus está falando assim, olha, vocês ouviram o que foi dito para vocês. Vocês podem se divorciar, contanto que façam de forma séria. Jesus está falando assim, não, vocês não podem se divorciar. Jesus está falando, vocês receberam uma permissão lá atrás, segundo a lei, para que pudessem, caso fosse necessário, se divorciar, contanto que fizesse por escrito e documentado. No entanto, eu digo para vocês, não. Se não houver uma razão efetivamente séria, como a impureza sexual, como traição, enfim, não tem razão para isso. Não tem razão para isso. Se não tiver uma razão séria, não tem razão nenhuma. É isso que Jesus está falando. Eu sei que esse assunto é complicado. Eu sei que esse assunto é difícil. Eu sei que nesse momento podem estar me ouvindo algumas, muitas pessoas que já se divorciaram, talvez estejam casadas de novo. Talvez a minha palavra, de alguma forma, cause algum peso no seu coração, e não é essa a minha intenção. Eu estou dizendo que está nas Escrituras. Em outro momento, Jesus vai ser abordado, por fariseus perguntando o que ele pensava a respeito disso, sobre a carta de divórcio. Moisés permitiu, e aí o que você diz? Haviam duas escolas de pensamento teológico a respeito disso. A escola de Shammai e a escola de Hillel. A escola de Hillel dizia assim, casamento é uma união de vontades. E uma vez que
não há concordância, não há uma vontade compartilhada de estarem juntos, não vai dar certo, vai ser conflitante, complicado. É melhor romper. Vai causar dor, vai causar angústia, vai causar sofrimento. É melhor romper. A escola de Hillel pensava isso. A escola de Shammai pensava o seguinte: não, Deus uniu, ninguém pode separar. Casamento é alguma coisa que vai além de só da vontade do homem e da mulher. Envolve o compromisso assumido. Começa com a vontade deles, mas foi um compromisso assumido diante de Deus. Então, precisa ser levado a sério, na perspectiva do próprio Deus, que criou o casamento com a ideia de que a união do homem e mulher fosse uma união tão íntima a ponto de ser chamado de uma só carne. Não, isso não pode ser desprezado de qualquer forma. Ainda que ela não desconsiderasse a possibilidade do divórcio que Moisés deu. É lei, então há essa liberdade, há essa condição. E aí você pode, de repente, ouvir o que eu falei aqui das duas escolas de pensamento dentro do contexto judaico e falar, não, realmente, eu acho que eu penso melhor assim, acho que eu penso melhor dessa forma. Pode achar uma opção, achar um lugar confortável para você ficar. O problema é que Jesus se posicionou. Quem é Jesus? É Deus. Quando ele está interpretando a lei, ele está interpretando a partir de quem ele mesmo é. A lei, a lei de Deus, o plano e o propósito de Deus fazem parte da sua própria essência, porque ele estava com Deus na criação. Então Jesus se posiciona, e quando ele se posiciona, ele posiciona a gente. Então Jesus está falando assim, vocês ouviram o que foi dito? Ó, quando vocês se divorciarem, vocês podem se divorciar, mas se fizer isso, faz por escrito, documentado, para deixar as coisas bem certinhas, para não ficar nada problemático, amarrado, e a mulher que você dispensar, ela vai poder vai poder reconstruir a sua vida. Eu, porém, vos digo, vocês se acostumaram com essa realidade, eu digo para vocês uma coisa, não, o divórcio não é para acontecer, a não ser em casos extremos. Jesus mencionou um caso apenas aqui, e olha, eu acho que ele concordaria com alguns outros casos. Um termo, já é o meu acho, entendeu? Um termo muito comum dos nossos dias é relacionamento abusivo. Eu acredito que Jesus daria um sermão muito forte e, sabe, poderia estimular mesmo a que fosse preso e sofresse sanções um camarada que abusa de sua mulher, que bate em sua mulher, que, enfim, há casos extremos, há casos muito complicados. Então, Jesus não falou assim, olha, o divórcio nunca mais vai existir. Ele falou, olha, vai continuar existindo. Pode haver, inclusive, se for em caso de imoralidade sexual, que é uma traição, né, um adultério. Mas, então, o divórcio não foi abolido, não foi tirado da história. Mas ele está dizendo que na sua essência, no seu aspecto primário, ele não é para acontecer. Em outro momento, em Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 19, vai falar sobre isso. As pessoas chegaram para Jesus e perguntaram, Jesus, Moisés deu a carta de divórcio, o que você acha disso daí? Jesus falou assim, olha, para começo de conversa, né, eu estou parafraseando, para começo de conversa, Deus criou o homem e a mulher, o casamento, para representar alguma coisa que une o homem e a mulher a ponto de eles se tornarem um só. Isso não é para ser rompido. Então, Jesus, para falar de divórcio,
ele vai lá na essência do que é a coisa. Deus criou essa conexão lá no início. Foi Deus que criou. Não é para a gente reduzi-la a coisa nenhuma. Tratá-la de forma leviana. Ou como se fosse algo sem valor. Não. E aí ele vai dizer, mas sabe por quê? Moisés realmente deu a carta de divórcio. Sabe por que ele deu a carta de divórcio? Sabe por que ele criou a oportunidade de você dar um documento para uma mulher, desprezando essa mulher e abandonando ela, mas dando um documento oficial para ela? Sabe por que Moisés criou isso? Por causa da dureza dos vossos corações. Olha só que coisa. Por causa da dureza dos vossos corações. E é verdade. Muitas pessoas podem estar me ouvindo e assim, dialogando comigo nesse momento, mas Alexandre, você não sabe o que eu vivo. Ou talvez alguém fale, Alexandre, olha, eu passei por isso e você não sabe o que eu vivi. Eu não tenho como legislar a esse respeito. Eu só estou compartilhando as verdades das Escrituras. Mas eu quero dizer uma coisa. Muitas vezes, quando há conflitos dentro de um relacionamento e há uma tentativa de fazer lá uma DR, né, discutir relação, nessa hora não se traz a Bíblia para essa discussão, para esse debate. Não se valoriza os princípios das Escrituras. Nessas discussões, nesses debates, discussões a respeito do relacionamento, o que aflora são as mágoas, as frustrações, as decepções. A gente fala em nome das frustrações, em nome das decepções, em nome do amor não correspondido. A gente está com feridas e fala em nome das nossas feridas. Então a gente quer vencer no diálogo, a gente quer vencer na discussão, a gente quer mostrar a nossa razão, a nossa certeza daquilo que estamos falando. E isso sempre vai dar problema. Depois lá de 200 brigas, a conclusão é uma só. Não dá para a gente viver junto. Mas aonde está o pobre de espírito? Aonde está a pessoa quebrantada? Aonde está a pessoa que entende que há dois lados? É um caminho de mão dupla. Aonde está a predisposição ao perdão? Aonde está a predisposição para ouvir? Aonde está aquela disposição de chorar diante de Deus em luta espiritual, orando e clamando ao Senhor? Eu sei que há casos extremos. Eu sei que há casos que são muito complicados, muito complicados. Há corações muito mergulhados na malignidade. Há pessoas que são muito perversas em suas atitudes. Eu sei que há muitos casos e muitas circunstâncias. Então, por isso eu não quero colocar o peso no coração de ninguém. Mas isso não quer dizer que eu acabe colocando algum peso no coração de alguém por falar a verdade. E se você nesse momento se sentiu pesado, ore ao Senhor. Coloque sua vida diante dele. Se ele te levar a pedir perdão, porque você, agiu fora do tempo, agiu sem consultá-lo, peça perdão, haverá consolo para você. A graça de Deus vai te envolver. Eu só não posso deixar de falar a verdade. Nesse texto aqui, Jesus está dizendo assim: aquele que se divorciar, vocês ouviram o que foi falado, aquele que se divorciar,
faça isso documentado, para ficar tudo certinho. Jesus está falando assim, eu, porém, vou dizer para vocês uma coisa. Não faça isso. A menos que haja uma razão muito grave. Não faça isso só por incompatibilidade de gênero. Não faça isso porque em algum momento você falou assim, não amo mais. Amor é uma escolha, uma decisão, enfim. Eu não tenho tempo para trabalhar isso aqui. Pode ser um assunto muito bom para a gente trabalhar em outro momento. Mas eu estou apenas dizendo o que Jesus disse. Jesus ainda vai falar, porque se você dar divórcio para sua mulher, quem casar com ela, entra num aspecto que é complicado de explicar, mas eu estou falando, Jesus não está legislando. Ele está falando sobre o coração de Deus, como Deus vê isso. E fica claro, a partir da palavra de Jesus, Deus odeia o divórcio. Ele odeia essa ruptura. Se ele odeia, a gente também tem que odiar. Porque somos seus filhos. Nós temos que buscar amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Amém? O próximo assunto que ele vai falar é sobre os juramentos. É interessante, né? Que você vê algumas pessoas, para fugir disso, porque a Bíblia fala que não pode jurar. Não posso jurar por nada, então não posso jurar. Aí isso vira uma lei nossa, uma lei da igreja. Aí alguém fala assim, eu juro que não fiz isso, eu juro que fiz aquilo, eu juro. Não pode jurar. Então já pecou, que está jurando já pecou, né? Não pode jurar. Aí, tá bom, não posso jurar, eu prometo. Eu acho muito engraçada essa história. Não, eu prometo que não fiz. Não tem sentido essa expressão, né? Eu prometo que não fiz. Mas ela está querendo dizer, eu juro que não fiz aquilo, né? Mas para fugir do eu juro, porque está escrito aqui que a gente não pode jurar, a pessoa cria uma saída para a situação. A questão é o seguinte, o texto vai dizer assim, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente. Mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Jesus está trazendo à tona alguma coisa muito séria. Havia uns juramentos que eram mais oficiais, né? E esse texto dá a entender, e com base em algumas coisas que a gente lê a respeito disso, contextualizando essa realidade, havia uma prática, é sempre aquela saidinha, para não ficar mal, né? Dá uma saída, dá um jeitinho, bem brasileiro, dá um jeitinho na história. Quando você jura, você precisa cumprir. Quando você jura, você é obrigado a cumprir aquilo que você falou, né? Então, você se compromete com a sua palavra. Então, o que acontece? Mas havia um afrouxamento disso. Possivelmente é disso que está se tratando aqui. E que você, em vez de jurar pelo nome de Deus, em vez de jurar pelo templo de Deus, por aquilo que diz respeito a Deus, mas você jura pelos céus. Jura pela terra, né? Aqui ele vai dizer, não jure pelos céus, nem pela terra, nem por Jerusalém. Ou seja, tinha gente que jurava por algumas coisas que não deixava a coisa tão oficial. Era como se, vou dar um jeitinho aqui, eu vou jurar, fazer na figa, sabe? Não tem fazer na figa? Eu juro, mas eu estava fazendo a figa, né?
estava fazendo figa, sei lá, estava cruzando os dedos, né? Figa é outra coisa, sei lá, não me lembro. Estava cruzando os dedos, né? Estava cruzando os dedos. Então, o que acontece? Diante disso, você meio que está liberado. Você falou, mas não falou oficialmente, entendeu? Então, se jurar pelo nome de Deus, aí é oficial. Mas eu fiz uma gambiarra, jurei pelos céus. Aí fiquei livre. Não quer saber, Jesus não quer saber? Não jure por nada. Você não precisa jurar. Se você é alguém que valoriza a lei de Deus e o nome de Deus, se você entende que é um cidadão do reino de Deus, que é alguém que representa a vontade de Deus entre os homens, você só fala. A sua palavra precisa ser digna de confiança. A sua palavra precisa ser vista como uma palavra de um homem justo. Entende? Jesus está dizendo. Sobre os juramentos, quer saber? Não jura por nada. Nada disso é garantia. Você não está dando garantia nenhuma. Vai jurar pelo céu. Que autoridade você tem sobre o céu? Você vai jurar por Jerusalém? Vai jurar pela sua própria cabeça? Que autoridade você tem sobre você mesmo? Como é que você vai dar garantias a respeito de você mesmo? Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Quer saber? Não jure. Precisa jurar. Você precisa ser alguém cuja palavra é respeitada e valorizada. O seu sim é sim. O seu não é não. Olha só o que Jesus está fazendo. Para onde Jesus está levando a palavra. Como ele enxerga a lei. Como ele nos ensina a lei. O que Deus quer de fato quando nos dá a lei? Um outro assunto é sobre a vingança. Vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Jesus está falando sobre dar vazão, dar lugar à sua própria justiça. E aí, se sentir livre para se vingar. Havia uma lei sobre isso, sobre essas coisas, lá no Velho Testamento. Exatamente para não deixar a coisa solta. Se deixar solto, vai ser assim. Pisaram em você, você vai lá e vai dar o troco. Não, vamos fazer isso, vamos definir uma lei a esse respeito. E a lei dizia, em algum momento, sim, olho por olho, dente por dente. Se eu causar um acidente, às vezes nem por intenção, se eu causar um acidente muito sério e tal, isso aqui, se for uma negligência minha e o seu filho perdeu o olho, né, o meu olho será tirado, entendeu? Mas foi constatado que foi sem querer, eu vou pagar uma indenização, o cara vai pagar uma indenização. Existiam leis que falavam sobre isso. Mas em algum momento havia uma rigidez, uma rigorosidade. Ó. Em algumas situações, se o camarada perder um olho, aquele que causou mal vai ter que perder um olho também. Era mais ou menos assim. Mas por que havia essa lei? Exatamente para não deixar solto, para garantir que haveria um julgamento e uma punição. E haveria o dano moral, né? A indenização financeira, sabe? Tinha toda essa coisa acertada na lei. Mas aqui Jesus está falando assim, olha, eu sei sim, que está lá na lei, eu sei sim que é uma oportunidade, mas a gente precisa aprender a curar o coração
dessa prontidão em dar vazão à nossa própria justiça. A gente precisa ter um coração que é como o coração de Deus. E se Deus fosse responder, olha só, segundo o que nós merecemos, aí de nós estávamos fritos. Por que a gente quer prontamente responder àqueles que nos fazem mal, se nós mesmos temos sido poupados pela misericórdia de Deus? Vê como a gente volta na essência lá das bem-aventuranças, de ser pobre no espírito, de ser manso, de ser misericordioso. Então, eu acerto meu coração quanto ao sentimento de vingança. E eu me inclino, antes de me inclinar à vingança, eu me inclino a dar uma nova oportunidade. Eu me inclino a olhar com misericórdia aquele que me causou mal. Ou seja, muitas vezes eu aceito sofrer o dano. Isso parece muito pesado, mas está falando da essência da lei. A lei que, sobretudo, nos manda amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Olha só que coisa profunda, que coisa tremenda. Então, eu aceito o dano. Dar a outra face não significa que alguém me bateu e falou, tá bom, então bate aqui também. Não é essa a ideia. É uma extrapolação, é um exagero, exatamente para mostrar que se eu sofri alguma coisa, eu posso pensar em aceitar aquele dano. Aceitar aquele dano em vez de entrar num litígio, entrar num julgamento, entrar num problema e ficar naquela animosidade e estar diante de um juiz afrontando, condenando, sendo afrontado, sendo condenado e ficar naquela disputa que no final quem ganha? Que indenização paga esse tempo de tumulto e de desgaste? Então, em alguns momentos vai ter que ter tribunal, não tem jeito. Mas em alguns momentos eu aceito o dano. Dentro da igreja, dos nossos relacionamentos, às vezes alguma pessoa fala de um jeito que não foi tão agradável e automaticamente eu quero revidar e mostrar a dor que aquela pessoa causou. E aí, em alguns momentos é melhor aceitar o dano. E talvez em uma outra hora nos aproximarmos daquela pessoa, até para benefício dela mesma, e mostrar, olha, fulano, eu não gostei muito de como você falou comigo, e até fiquei triste na hora, sabe? Acertar a situação, conversar, mostrar em amor, exortar, aconselhar, dar caminhos novos. Mas às vezes a gente automaticamente quer revidar, automaticamente quer se vingar, automaticamente quer, sabe, responder na mesma medida. Expressões que eram consideradas expressões do mundo estão muito normais dentro do nosso contexto, né? Na prática, muitos de nós agem como quem não leva desaforo para casa. Sou crente, mas não sou bobo. Jesus está falando assim, olha, seja bobo. Dentro desse contexto, Jesus está falando, seja bobo. Ele está falando assim, se alguém der numa cara, numa face, dá a outra. O que é isso, senão Jesus dizendo para a gente, olha, seja bobo, algumas vezes. E não vale a pena. Porque nessa perspectiva, Jesus foi bobo. Porque ele tinha poder de não deixar nenhum homem tocar nele, de não ser sido levado para a cruz. Jesus tinha poder de se levantar,
e dobrar todas as pessoas aos pés dele. Jesus tinha poder de chegar naqueles homens que se levantaram contra ele, que agiram com violência contra ele, que cuspiram nele e humilhá-los. E se Jesus fizesse, faria com toda razão, não como a gente, ele faria com toda razão. Porque ele estava 100% certo e os outros 100% errados. Mas Jesus deu a outra face. Jesus não fez questão de mostrar naquele momento a sua própria razão. Então, obedecer à lei implica em entender que a lei revela o coração de Deus. Se eu quero ser semelhante a Ele, eu preciso dispor o meu coração, inclinar o meu coração para a humildade, para a mansidão. Porque apesar de toda a glória, apesar de toda a majestade, apesar de toda a superioridade dele, ele é humilde, ele é manso, é misericordioso. Amém? E ele finaliza essa parte, ainda nesse mesmo sentimento, nessa mesma perspectiva, dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo, odeie o seu inimigo. Jesus está falando sobre um pensamento comum, porque você não vai encontrar em parte nenhuma a expressão odeie o seu inimigo. Mas você vai ler lá, ame o seu próximo. Só que na prática até expressões comuns do nosso dia, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a morte. Não é isso? A gente tem essa coisa, né? De se fechar para alguns, de se trancar para alguns, se abrir só para aqueles que correspondem, né? A nós do mesmo jeito que nós nos doamos a eles. Mas Jesus está falando assim: vocês ouviram, ame o próximo, odeie o inimigo. Eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, esse versículo, essa frase é central no Sermão do Monte. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Jesus está dizendo aqui que o Pai que está nos céus vê dos céus justos e injustos. Vê pessoas que buscam fazer as coisas certas, pessoas que desprezam o que é certo, fazem o que têm vontade, e isso inclui ser maus, perversos, corruptos, muitas vezes. Ainda assim, o sol nasce para ambos. Jesus não priva o mal do sol, não priva o mal da chuva. Chuva tem sentido de bênção, porque prepara a terra para dar frutos, para dar suprimento. Então Deus não priva o injusto, não priva o mal da mesma bênção que recai sobre o justo. Sol, chuva, enfim, circunstâncias favoráveis. Com o mesmo sentimento, eu me posiciono diante daquele que se coloca como meu inimigo. Isso é um grande desafio. Vale lembrar que quando Deus está falando para a gente amar o nosso inimigo, Ele não está falando de sentimento. E eu sou recorrente nisso, falo sempre nisso. A gente tende a ver amor como sentimento, e se eu pensar em amor como sentimento,
isso vai ser impossível para mim, que se eu esperar sentir amor por quem me maltrata, isso aí é alguma coisa sublime demais. Ele está dando um mandamento que independe do que eu sinto, eu preciso obedecer. Então, amar meu inimigo não significa sentir amor pelo meu inimigo. Amar meu inimigo significa ter uma atitude de amor com relação a ele. Ele vai falar assim, se eu amar aqueles que me amam, se eu agir bem, somente com aqueles que correspondem às minhas atitudes boas, isso não tem vantagem nenhuma, porque isso é fácil. É fácil amar quem é agradável a mim. É fácil me dedicar a quem se dedica a mim. É fácil amar os meus irmãos, mas amar os meus inimigos, aqueles que me maltratam, isso não é fácil, mas eu preciso fazer. Então, o reino de Deus envolve pessoas que sondam o seu próprio interior, que reconhece suas realidades interiores, que miram em Deus e intencionalmente moldam o seu coração para ser semelhante ao coração de Deus. Então, quando alguém se colocar como meu inimigo, eu preciso olhar para dentro de mim, sondar as minhas intenções, sondar os meus pensamentos, buscar ver como Deus vê toda essa situação e procurar imitar a Deus em sua atitude, em seu posicionamento. E aí eu não vou pagar mal com mal. Quando eu for ferido, eu não vou ferir igual. Cada um só dá o que tem para dar. Quem me fere, talvez só tenha maldade para compartilhar. Se eu ferir de volta, eu vou estar recebendo essa maldade e cultivando ela dentro do meu coração. Não, eu aprendi com Deus a ser semelhante a Ele. Então eu cultivo a bondade dentro de mim. Na hora de me dirigir a alguém, eu vou me dirigir com a bondade que eu tenho recebido do Pai. E é exatamente isso, é genética. Na minha genética, a minha genética foi reconstruída a partir da nova criação em Cristo Jesus. Então eu preciso manifestar essa nova genética. Porque ele vai falar assim, olha, amem aqueles que vos perseguem, né? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que, propósito, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele dá o sol para justos e injustos. Por que eu vou negar o bem para quem se diz meu inimigo? Se ele se coloca como meu inimigo, ele está fazendo mal a ele mesmo. Porque a maldade dele não me atinge. Porque a minha fonte não é limitada. A fonte do Alexandre é limitada. A minha paciência pode chegar rapidamente a um limite. Mas se a minha fonte for Deus, essa fonte não é limitada, é ilimitada. Sempre haverá graça para eu transbordar. Sempre haverá misericórdia para eu transbordar. Sempre haverá amor para eu transbordar. Se faltar o meu amor, eu uso dele. Amém? No final disso, Jesus está falando sobre como a gente deve enxergar a lei, como a gente deve entender a lei e o seu propósito. Ele traz esse versículo que de repente seja o versículo central do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, que diz, portanto, versículo 48, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Não dá para ser perfeito como Deus.
Deus sabe que a gente não consegue ser perfeito como Ele. Jesus não está falando desse tipo de perfeição onde não se encontra mácula alguma. Onde você não vai encontrar tendências de olhar para uma mulher com desejos impuros, olhar para um homem com desejos impuros. Jesus não está falando de uma perfeição que consegue fazer com que em nenhum momento você queira esganar o seu marido. Ou você queira esganar a sua esposa. Essa perfeição não exclui de nós a atitude imediata de buscar a nossa própria justiça e se levantar contra aqueles que nos fazem mal, que se colocam como nossos inimigos. Essa perfeição não exclui de nós o sentimento de achar que a gente tem o direito de não aturar mais nenhuma situação e romper relacionamentos. Enfim, Jesus sabe que essas palavras, por elas mesmas, palavras por palavras, não conseguem tirar da gente essa corrupção, essa maldade que nos é inerente como seres humanos falhos. Jesus sabe disso. Mas ele está dizendo, não saiam da estrada. Não abandonem a disposição de serem parecidos com Deus. Só tem um jeito de vocês começarem a não agir segundo a natureza de vocês. Esse jeito é, alimentem-se de Deus. Não vivam por sua própria capacidade. Alimentem-se dele, mergulhem nele, estejam diante dele. Quanto mais diante dele vocês estiverem, mais vocês vão manifestar a semelhança dele. Então, ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial de vocês, tem como princípio, ponto de partida, vê-lo como nosso Pai, sim, e, consequentemente, nós sendo seus filhos, com a responsabilidade de sermos semelhantes a Ele, de o imitarmos em seu coração e sua atitude. Amém, meus queridos? Não há nenhuma expectativa aqui do coração de Jesus de que consigamos, por nós mesmos, ser perfeitos. Mas precisamos ter a disposição de caminhar nessa direção. Quando a gente caminha na direção de ser perfeito como nosso Pai é perfeito, nós cometemos erros no meio do caminho. Mas não vivemos no erro. Pecar é errar o alvo, mas viver em pecado, o apóstolo João vai dizer que quem vive no pecado não conheceu a Deus. Nunca conheceu a Deus. Quem vive em pecado abraça, na verdade, o inimigo das nossas almas. Compactua com o diabo. Se torna até filho do próprio diabo. O pecado não pode vencer a gente, dominar a gente. Entende? Ser perfeito é estar nessa estrada. Estar disposto, acordar todos os dias disposto a meditar nas Escrituras e a extrair das Escrituras o próprio coração de Deus. Então, em tudo isso que Jesus está falando, Jesus está nos mostrando que o propósito da lei não é gerar medo no nosso coração a respeito de algum julgamento. O propósito da lei é revelar o coração de Deus. Então eu vou obedecer à lei, não para fugir do juízo,
eu vou obedecer a lei para agradar a Deus. A justiça do reino de Deus é superior à justiça dos fariseus. Por quê? Porque a justiça dos fariseus era só o cumprimento da lei de forma literal ali, só para se livrar de problemas. Para bater no peito e dizer, ó, eu fiz o que tinha que fazer. Estou resolvido. A justiça do reino é superior porque ela não foca no que Deus mandou. Deus mandou fazer, eu tenho que fazer. Não, ela foca no que Deus deseja. Eu obedeço pelo que Ele deseja, porque é o meu prazer. Obedecê-lo é o meu prazer. Amá-lo é o meu prazer. Buscar ser semelhante a Ele. E isso vai trabalhar o meu coração na perfeição dele. Amém, meu querido? Deus abençoe você com essa palavra. Paz de Deus sobre a sua vida. Na semana que vem, a gente está aqui com a continuação do Sermão do Monte. Deus abençoe.